Olá pessoal, tudo bem? Eu operei no mês passado duas crianças de diferentes idades que já tinham operado o palato algumas vezes e eu fiz a cirurgia para fazer um alongamento do palato porque as duas crianças estavam com alterações de fala. E aí eu fiz uma cirurgia linda, alonguei o palato super, ele ficou lá atrás super longo e depois disso, depois de 1 a 2 semanas de cirurgia, ele retraiu e encolheu um pouco. Já tendo sido feita a cirurgia para alongar esse palato, inicialmente com um ótimo resultado, as crianças falando melhor, com uma voz boa, e aí com o passar do tempo, pelo processo natural de cicatrização, de retração cicatricial, toda cicatriz tende a encolher e a reduzir, e no palato, quando ela encolhe e reduz, ela normalmente encurta esse palato. E aí as vozes começaram a ficar novamente anasaladas. E aí, o que fazer de cirurgia? Na verdade, existem algumas opções de cirurgias quando você já mexeu no palato e não tem mais o que fazer no palato, que é mexer na parte da faringe, com alguns retalhos faríngicos e faringoplastias. Mas aí a dúvida é se vale a pena fazer, já que teve essa contração, essa retração cicatricial e que provavelmente vai acontecer isso também numa cirurgia faríngea. Então, quando você não tem mais uma opção cirúrgica, mas esse palato ele se move bem, só que ele ficou um pouquinho curto, ele perdeu um pouco desse resultado do alongamento que você fez, mas ele se move bem, e você não quer fazer outra cirurgia, ou você não tem condições de fazer cirurgia, ou por algum motivo você acha que uma nova cirurgia vai voltar a ter uma retração e vai voltar a perder esse resultado, existe uma coisa que a gente pode fazer sim, como último recurso para esses pacientes, que são as placas bulbofonadoras. São placas fonadoras, são placas como aquelas placas que são feitas no bebezinho pequenininho, são placas feitas com o dentista, o protético, a fono também participa. Você vai fazer o molde no paciente e aí vai ser realizado de acordo com o paciente, é uma prótese especial para aquele paciente que vai ter um prolongamento posterior, como se fosse um bulbo, uma região mais arredondada, que vai funcionar como uma prótese que vai ocluir aquele gap, aquele espaço que encurtou e que o palato não está fechando. Isso é realmente feito muito personalizado, muito especial, para não ter aquela ânsia de vômito, para não ter nenhum tipo de problema. É desgastado e adaptado para cada paciente. E quando o paciente coloca essa prótese, que funciona como um aparelho móvel, a fala sai normal. Por quê? Porque essa prótese ela vai ocluir justamente aquele espaço lá atrás que está faltando fechar e que faz com que a voz fique anasalada. Então existe essa prótese bulbofonadora para esses casos em que o palato se move, mas ele está curto. Em alguns casos, a gente alonga o palato, a gente faz a cirurgia, deixa ele super comprido, super longo, mas ele não se movimenta. Aí é um outro problema. No problema em que o palato está curto e mais movimenta, ele está insuficiente. É a insuficiência velofaríngea. Quando o palato a gente consegue alongar bastante, mas ele não se movimenta, ele é um palato mais rígido, ele é então incompetente. E aí nesses casos não adianta você tentar operar novamente porque o palato não funciona. E aí você pode fazer também uma prótese chamada prótese elevadora. É uma prótese diferente da bulbofonadora, em que você vai ter um prolongamento lá atrás para elevar esse palato, por isso que é uma prótese elevadora, ela vai elevar esse palato e com isso ele vai ocluir o gap lá atrás, que vai fazer com que a fala fique normal. Então existem essas duas próteses que ajudam na questão da fala para pacientes que já fizeram várias cirurgias, vários procedimentos e que não deu certo e que não tem mais como fazer cirurgia ou que o paciente não quer mais fazer cirurgia. Então existem essas próteses. Você coloca a prótese e a fala fica normal. Você retira a prótese, a fala fica alterada. Então é uma coisa que tem os seus prós e os seus contras. Eu sempre falo sobre essa opção como um fim de linha, né? A última opção que a gente tem de tratamento, mas sim, existe essa opção. E a gente tem que levantar sempre essa possibilidade para as famílias, principalmente quando a gente já passou por processos cirúrgicos repetidos e não teve muito sucesso. A gente recebe frequentemente essa dúvida: vale a pena reoperar? Vale a pena mexer? Sim, sempre vale a pena, mas existe um limite.
em que você já operou e que você já fez o que você poderia fazer e que você não tem como controlar o processo individual de cicatrização. E a retração cicatricial no palato, ela é desfavorável ao resultado da cirurgia, ao resultado de fala, porque justamente ela encolhe esse palato. E aí é muito difícil a gente trabalhar contra isso. Então sempre existe essa possibilidade dessas próteses que elas funcionam literalmente como se fosse uma bengala para ajudar aquele palato a caminhar, né, para o local correto e a fala ficar normal. Então, para você que já operou várias vezes o palato, para a mãe que está preocupada com o filho, que abriu, que fechou, que abriu, que tentou, que alongou, que fez, que já fez retalho faríngeo, que já fez faringoplastia dinâmica, que já tentou cirurgia de todas as formas e ainda assim está com a voz alterada, procure se informar sobre essas próteses de palato específicas para melhorar a fala, porque é uma possibilidade, é um caminho que pode ajudar quem está com essa dificuldade.